Olá, pessoal! Sabemos que o conhecimento da história fortalece a educação e, claro, evidentemente, nos permite, como educadores, uma atuação eficiente e eficaz. O olhar educacional de um professor para o fazer da educação, a partir de uma abordagem interdisciplinar, tomando emprestado referenciais teóricos e práticos da história, fará uma diferença positiva muito grande nesse nosso compromisso de fazer uma educação de qualidade. Temos um grande compromisso no dia de hoje, olhar para a educação no período que denominamos de antigo. Já imaginaram o nosso desafio? Vamos lá então? Segundo Henri Irénée Marrou, em História da Educação na Antiguidade, o conhecimento histórico é sempre provisório. Nossas ideias a respeito do homem, do mundo e da vida não cessam de transformar-se. Não há assunto histórico que não seja necessariamente retomado periodicamente para reenquadrá-lo numa perspectiva exata. É possível haver educação sem escolas? Os povos que chamamos de antigos possuíam uma forma de educação de seus membros? Caso possuíssem, como se dava tal educação? A quem era dirigida? Quais suas características principais? Estas são perguntas importantes a serem respondidas. Bem, de maneira geral, vamos tomar emprestado essa classificação de antigo pensando em nações, em culturas, principalmente aquelas com maior tempo de existência, como os egípcios, chineses, gregos, hindus, hebreus, árabes, e vamos estender a nossa análise até a Idade Média. Quanto desafio, não é mesmo? Mas não se angustiem, eu fiz uma seleção dos principais aspectos teóricos metodológicos desse período para o nosso estudo. Pessoal, recomendo a leitura de História da Educação, da Antiguidade aos Nossos Dias, cujo autor é Mário Alighiero Manacorda. É uma excelente referência sobre a história da educação. O livro foi publicado no Brasil pela editora Cortez. Quanto aos processos, a maneira a partir das quais se dava o emprego de transmissão dos conhecimentos ou informações, podemos nominar os seguintes. Educação através da imitação. Os meninos, com os adultos, aprendem a nadar, pescar e caçar. As meninas, com as mulheres, aprendem a cozinhar, plantar e cuidar dos filhos. No início, é uma imitação inconsciente. Depois, assume um sentido mais prático. A educação através das cerimônias de iniciação geralmente acontecem no início da adolescência. Então podem durar muitos dias e marca a entrada do jovem na vida adulta. Tais cerimônias possuem valor moral, em que se aprende a suportar a dor, a fome e as circunstâncias difíceis. Possuem valor social, pois a partir de então, o iniciado é responsável pela manutenção de sua família e torna-se responsável em zelar pelas tradições de seu grupo, respeitando os mais velhos. Há também o valor religioso, visto que impera entre os povos antigos, primitivos, o animismo, que é a crença de que todas as coisas da natureza possuem uma alma. A educação através dos líderes religiosos são os que detêm um conhecimento mais específico e são os intermediários entre as pessoas e as divindades. São chamados de feiticeiros, curandeiros, xamãs ou pajés. Faz-se o que se diz quando se estuda nos livros. Penetra nos livros, coloca-os no teu coração. Tudo o que dirás será excelente. Bem, mas todo o processo de educação em povos ou culturas antigas tinha algumas características bem gerais. Promoveu o ajustamento da criança ao seu ambiente físico e social, por meio da aquisição de experiência de gerações passadas, permitia a sobrevivência e a perpetuação das tradições, ainda que as meninas sejam educadas para desenvolver as suas atividades, há uma grande ênfase na educação dos meninos. Todo o processo educativo dos povos primitivos possui um sentido religioso, e compreender isso é fundamental. Se voltarmos nosso olhar para a cultura hindu, por exemplo, veremos as seguintes contribuições. O sistema de monitorias, aluno avançado ajuda os mais fracos, valorização do professor, difusão de provérbios e fábulas educativas. Foram também os precursores da gramática moderna,
alfabética e fonética. E olha que só escolhi alguns exemplos. Já imaginaram as contribuições e características de outros povos? Os egípcios inventaram a educação feminina ou investiam nessa educação com todas as suas forças, né? Nos deram de presente os papiros, que foram os modelos que inspiraram nossos cadernos. Quanta riqueza, não é mesmo? Bom, mas vamos deixar de lado um pouco o nosso passeio pela educação no mundo antigo e fixarmos nosso olhar para os gregos. Sim, toda a base principal de nosso modelo educacional começa a surgir, tomar forma com eles. A Grécia é considerada o berço da civilização ocidental. Eles criaram a ideia de paideia, que etimologicamente significa a criação de crianças, mas que ganhou a conotação muito mais ampla como civilização, cultura ou mesmo educação. Eles são os criadores da pedagogia, paidagogos, aquele que conduz a criança, que acabou por significar toda a teoria acerca da educação. O ideal grego de educação tinha como foco educar para a virtude. A ideia era aliar também a educação física à intelectual, por isso conhecida também como educação integral. Esse era o modelo desenvolvido em Atenas, por exemplo. Além disso, a Grécia nos brindou com modelos a partir dos quais nossa compreensão do ideal de educação crítica foi sendo formulada, ou seja, de olhar as coisas de maneira analítica, superando as aparências, buscando critérios sólidos. Os primeiros filósofos nos brindaram com isso. Por outro lado, embora movidos por outros interesses, temos também a contribuição dos sofistas, com o ideal de democratizar o acesso à educação. Sugiro a vocês que assistam ao filme A Odisseia, filme lançado em 1997. Um filme que aborda de forma muito presente o ideal grego de educação, na figura do herói, do homem treinado para vencer. A educação a partir dos romanos pode ser vista dentro de um contexto mais amplo, em que se permitia observar as influências do cristianismo e seu desenvolvimento no período que denominamos como Idade Média. Basicamente, poderemos dizer que os romanos tinham uma visão mais pragmática do valor da educação, uma educação para o serviço público. A influência cristã acrescentou a visão piedosa, o ideal de serviço a Deus e à Igreja como valores fundamentais. Temos como principais contribuições, por exemplo, a criação de universidade e de muitos cursos superiores, entre eles teologia, medicina e direito, além de um legado de muita produção teórica através da escrita de inúmeros livros. Viram como temos tanta coisa para aprender? Pois é. Vejo você em nosso próximo encontro. Até lá!